Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês. Agradeço a Casa Joia de Ângeles por me dar esta oportunidade também. É sempre bom. Estão me ouvindo bem? Eu acho que o som não está... Cumprimentos visíveis, os invisíveis e aqueles que estão nos ouvindo e vendo também pelo Facebook. É isto, não é? É sempre bom, é sempre útil podermos tirar um tempo dos nossos dias, dos nossos tempos, para reflexões. E a Casa Espírita traz reflexões filosóficas dentro da religião espírita, traz reflexões ligadas à ciência. A ciência está encontrando o espiritismo cada vez mais, a subjetividade humana está se mostrando como importante para a ciência, como um instrumento para conforto, para cura, para evolução, para o progresso. Cada vez mais a leitura nos mostra que a ciência está encontrando no impalpável, no invisível, a energia que muitos têm e que muitos precisam ter para superar suas mazelas, suas dificuldades, seus desafios e também para fazer progredir os seres aqui neste planeta. Então, refletir sobre a visão espírita da vida, a visão espírita que nos leva a um raciocínio que transcende, que nos tira deste dia a dia de luta pelas coisas materiais, pelas necessidades materiais. Então, esta visão mais transcendental, mais elevada, de meditação, de um pensamento voltado àquilo que não é matéria, um pensamento voltado às coisas que diz respeito às nossas necessidades mais íntimas, mais importantes, aquelas que são capazes de nos fazerem, de nos tornarem mais felizes ou felizes por um tempo mais prolongado. Nossa felicidade é interrompida por desafios, por infelicidades, por tristezas, novamente felicidade, durante um tempo retorna a tristeza. Quanto mais felizes formos aqui neste planeta, é sinal que o nosso espírito está mais elevado. Não está dando tanta atenção às coisas da matéria que nos tornam infelizes, que nos tornam temerosos, que nos tornam incapazes e que bloqueiam o pensamento mais elevado. Portanto, nós somos cristãos, todos que estão aqui são cristãos. E pensar espírita, pensar nesta transcendência, nesta elevação, em tudo que diz respeito a essas necessidades mais íntimas nossas, de amor, de carinho, de fraternidade, de ter com quem contar, de generosidade, né, que os seres humanos precisam, que todos os seres precisam, que o meio ambiente precisa. Estes valores, estes princípios fazem com que nós tenhamos aperfeiçoamento ético, aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento da nossa atenção, da nossa percepção sobre a verdadeira razão de ser e existir aqui neste planeta. E analogicamente, é muito interessante, a ciência diz que a evolução científica, ela decorre das perguntas. Acho que eu já falei isso aqui em outra ocasião. Não havendo pergunta, não há evolução da ciência. Não há evolução em nada. Não há evolução nos relacionamentos, não há evolução no trabalho, na escola, na sociedade. Sempre é necessário perguntar. Porque toda pergunta gera uma resposta. E a resposta permite a progressão, permite a continuidade. Oxalá permita sempre as leis do progresso, porque estas são imutáveis
e nós, humanos, precisamos entendê-las mais e mais. As leis do progresso. Por mais difícil que seja, por mais doído que seja, por mais triste que seja, nossa tendência espiritual é de progressão, é de progredir. Nós progredimos com o sofrimento e progredimos com a alegria. Com o sofrimento aprendemos a não repetir aquilo que fez sofrer ou as coisas ruins que se nos acontecem. Com as alegrias, aprendemos que é importante torná-las mais e mais presentes e, sobretudo, fazer o outro mais alegre, mais feliz e, sobretudo, feliz por mais tempo. Este é um critério, é uma das perguntas que se pode fazer para ter uma ideia da nossa elevação espiritual. Quanto tempo eu sou feliz nestes meus dias, em cada dia em que vivo? Veja que metade da nossa vida nós dormimos. A outra metade nós desenvolvemos atividades. Nós temos uma expectativa de vida muito curta, eu diria, neste planeta, porque se a expectativa de vida, já falei isso aqui antes, é em torno de 76 anos no nosso país, o sul do Brasil, Santa Catarina, 80 anos, somos um estado privilegiado, metade desse tempo nós passamos dormindo. Portanto, o tempo que nós temos para trabalhar, para conquistar coisas materiais, porque temos necessidades materiais, nós precisamos comer, vestir, precisamos ter transporte, precisamos ter habitação, temos necessidades materiais, dividido com nossas necessidades subjetivas, que são as mais importantes. As necessidades materiais, de modo geral, são bastante objetivas, né? Conseguimos identificar. Embora, lamentavelmente, nós não tenhamos isto ainda como... não existe ainda, na maior parte dos humanos do planeta, o atendimento a estas necessidades objetivas. Comer, vestir, morar, ter toda a atenção material que nós, enclausurados num corpo de matéria, temos, as necessidades que temos. São poucas, não são muitas, mas ainda não conseguimos dar a todos a atenção que todos precisam do ponto de vista material. As nossas necessidades subjetivas são as mais complexas. Carinho, fraternidade, atenção, amor. Necessidade que temos de nos sentirmos pertencentes, de nos sentirmos dentro do contexto social como úteis, né, à sociedade, como úteis à família, como úteis no trabalho. As necessidades que afastam de nós o egoísmo, que fazem acontecer o altruísmo. Então, necessidades que nos preenchem nosso ser, preenchem nosso coração, preenchem nosso espírito. Muito mais do que o ter. Então, o ser é mais importante do que o ter. Por mais que tenhamos, não caberá na nossa urna fúnebre. Por mais que sejamos, mais vamos aprender neste processo da imortalidade do espírito. Portanto, a pergunta é extremamente importante e nós vimos que Allan Kardec iniciou suas observações, cético que era, iniciou suas observações fazendo perguntas a entidades espirituais que foram percebidas nestas avaliações, nessas percepções que Kardec fez, nas ocorrências mediúnicas em diversos cantos do planeta. Por isso ele valorizou. Não foi algo de um lugar só. Em muitos lugares os fenômenos mediúnicos estavam acontecendo e ele começou a estudar. E começou a fazer perguntas. Muito antes da evolução maior da ciência, o Espiritismo fazia perguntas sobre a razão de ser e existir de todos nós aqui neste planeta. E na primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos permitiu ter o Pentateuco, 5 livros, que são a base do Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro, que já tem mais de 200 anos, os livros de Kardec,
Os livros da codificação têm todos mais de 200 anos. E eles são absolutamente atuais, atualíssimos. Por que os livros do Pentateuco de Kardec são atuais? Porque se baseiam em leis naturais. Leis naturais a partir da percepção da criação, do Criador, que nós denominamos Deus. E a primeira pergunta no Evangelho, no Livro dos Espíritos, é: o que é Deus? Não é quem é Deus. E a resposta é inteligência suprema. A inteligência onipresente, presente em todos os recantos do multiverso, não só do universo. Onipresença, onisciência, o conhecimento das coisas, de todas as coisas. E a inteligência superior que é capaz de perceber todas as necessidades inerentes à criação. Não existe criatura sem Criador. Esta é uma das argumentações mais fortes do ponto de vista da pergunta: o que é Deus? O Criador. Nós somos criatura de Deus. Portanto, há um Deus. A natureza é criação de Deus. Há um Deus. Porque não existe a natureza que hoje conseguimos usufruir. E aqui no nosso meio, aqui na nossa cidade maravilhosa, linda, fantástica, perfumada, colorida, é criação, é oriunda do Criador, é oriunda de Deus. Esta energia, esta vibração benéfica que perpassa nossos corpos, e mesmo na infinitude, no infinito do cosmos, nos trilhões de planetas dentro das constelações existentes, Deus sabe o nome de cada um de nós, porque somos criaturas de Deus. Fomos criados por esta energia superior. E esta energia superior precisa ser cada vez mais encontrada dentro de nós. Deus não precisa ser visto, nem deve ser visto somente na natureza, somente fora de nós, mas sobretudo dentro de nós. Porque esta força energética da criação é capaz de mover montanhas. São dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que montanhas são essas? As montanhas das decepções, as montanhas dos egoísmos, as montanhas de tudo aquilo que é maléfico para a evolução do nosso espírito. Portanto, fazer pergunta e, ouvindo a resposta, continuar fazendo pergunta é uma forma que temos de aprender mais e de evoluir o nosso conhecimento. E considerando tudo que diz respeito às leis de Deus, estas leis consideradas imutáveis, os livros trazem as leis de Deus, estas leis naturais são exatamente imutáveis porque se baseiam nas nossas necessidades espirituais, nossas necessidades mais íntimas. Eu estava no aeroporto e recebi meu filho recentemente, e lá tinha uma frase do autor do Pequeno Príncipe, Exupéry, que dizia que aqueles que partem não partem sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E a pergunta é: partem para onde? Exupéry, aqueles que partem para onde? É a pergunta que eu faria. Exupéry, para onde partem? Aqueles que partem. O que é que parte? É o corpo de matéria? O corpo da matéria, o que é da matéria, volta à matéria. O que é do Criador, vai ao Criador. Isto é, a energia que nós temos, a vibração que nós temos, vai em direção à vibração de Deus, à vibração do Criador. E é esta vibração
que nos permite superar, sobrepujar nossas dificuldades, as mazelas, as vicissitudes da vida. Esta vibração divina, esta vibração positiva, esta vibração que nos faz ter esperança, espera e ânsia por um mundo melhor. Esta vibração que nos faz acreditar em algo mais do que somente os desígnios da matéria, somente as necessidades materiais. E esta percepção das nossas necessidades mais íntimas, quando distribuídas para todos, no que diz respeito ao amor, à atenção que todos merecem, a atenção moral, a atenção que diz respeito à ética, a atenção que diz respeito a todos os sentimentos positivos que nos foram trazidos nas bem-aventuranças que Cristo nos trouxe no Sermão da Montanha, que foi o plano político mais completo, capaz de fazer este planeta rapidamente passar por uma evolução espiritual para níveis elevados, níveis superiores. Estamos ainda num processo de provação. Já poderíamos estar mais regenerados se pudéssemos observar as bem-aventuranças que o Cristo nos trouxe. Esse seria o plano político para este planeta mais aprofundado, mais sensato, porque ele se baseia no amor, se baseia na atenção, se baseia na força que cada um deve ter, cada vez mais avantajada, no sentido da percepção do seu espírito, na percepção de que não é um ser material, mas sim somos seres espirituais. E já passaram por este planeta 120, cerca de 100, esse número se pode alcançar. Já passaram cerca de 120 bilhões de seres humanos por este planeta Terra. Estes 120 bilhões deixaram um pouco de si e levaram um pouco de nós. E nós deixaremos um pouco de nós para aqueles que nos sucederem. E nós poderemos voltar para deixar mais se não aprendermos toda a lição que se pode aprender numa existência material dentro do corpo de matéria. A cada encarnação, nós aprendemos mais porque fazemos mais perguntas e aprendemos mais porque observamos as coisas que nos trazem felicidade real, verdadeira, interior, vibracional positiva, voltada aos ensinamentos do Cristo, à presença do Criador em nossas vidas, de Deus em nossas vidas. Na medida que aprendemos mais, vamos nos tornando espíritos elevados. E pensar espírita para o cristão é pensar em elevação. É pensar na importância que cada um de nós tem, pela iluminação que cada um de nós pode alcançar, ajudando a iluminar o outro. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Quanto mais iluminamos o caminho do outro, mais seremos iluminados. Portanto, o outro significa nosso irmão, significa também o meio ambiente, olhar o meio ambiente, que é necessário para a nossa passagem ser mais facilitada nesse processo de aprendizagem. Também é importante para que possamos nos tornar mais sábios, não somente informados. Nós saímos da sapiência para o conhecimento mais sapiência é uma união fantástica, maravilhosa para a aprendizagem, e hoje, lamentavelmente, estamos muito voltados para a informação superficial, obtida no clicar do computador, no clicar do celular, e muitos, com pouca informação, se acham conhecedores de muitas coisas sem fazerem mais perguntas ou perguntas mais aprofundadas. Daí a importância de estarmos juntos aqui, estimulando a reflexão, a importância de ler, a importância de estudar, de levar o Evangelho no lar para conhecer os entendimentos dessas leis imutáveis de Deus, dessas leis naturais químicas, físicas, biológicas, leis naturais que dizem respeito ao caráter, à ética, à moral, leis naturais que tornam os ensinamentos do Cristo eternos
e que nos vai fazer gradativamente conhecer mais e mais os nossos processos vivenciais, existenciais, seja retornando ao planeta e progredindo no retorno, por não ter aprendido toda a matéria, repete um ano para poder passar o curso, repete então a encarnação, com outra vestimenta, com outra missão, né, com algo mais a ser aprendido para ser incorporado à herança da encarnação anterior. Esta é a dádiva, essa é a mágica, vamos chamar assim, do Espiritismo. A possibilidade da aprendizagem continuada, passando por vivências experienciais diferenciadas. A cada vivência experiencial, denominada encarnação do Espírito, o Espírito encarnado em um corpo de matéria, temporariamente, para que haja uma aprendizagem e possamos nos elevarmos para níveis mais superiores. Quando isso não acontece, voltamos e temos chance de, mais uma vez, poder nos elevarmos com outras vestimentas, com outra missão, assim, e assim vamos concretizando o nosso processo de progressão espiritual. O passado, o presente é muito fugidio, o presente de nossas vidas é muito fugidio. Há pouco vocês estavam entrando aqui nesta sala, há pouco quem está nos vendo estava tendo acesso às imagens. Hoje agora estão me ouvindo. Daqui a pouco nós estaremos saindo daqui. O que é o presente? O presente é fugidio, o presente é fugaz. O passado vai sendo acumulado pelas experiências que são adquiridas no presente, adquiridas nessa vivência fugaz. E a cada momento que vivemos, nós somos levados ao futuro. Às 8 horas, nós tínhamos um momento, era presente. 8:01 já é futuro. 1 minuto a mais já é futuro. 8:02 já é o futuro de 8:01 horas. Portanto, o presente é muito rápido e tem que ser vivenciado da melhor forma possível, da forma mais aprofundada possível. Porque esse presente vai se tornando passado e o somatório do passado vai nos levando a este futuro. E o futuro não diz respeito a uma existência material, porque este futuro na Terra é limitado cronologicamente pelo tempo de vida que cada um de nós tem aqui na Terra, que o nosso corpo permite ter aqui na Terra. Então, nós estamos falando do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, a vida futura. Todas as máximas de Jesus se referem claramente à vida futura, como o fim a que se destina a humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do ser humano sobre a Terra, a vida futura. Porque a vida futura de 80 anos, para quem tem 50, mais 30 anos. 30 anos, 15 anos dormindo, 15 anos trabalhando e refletindo. É muito pouco. Agora, a vida futura, ligada à eternidade, à aprendizagem continuada da eternidade, é eterna. Portanto, o espírito, ao